3. Olá, pessoal. Hoje, então, nossa aula número 18, vamos conversar sobre alguns aspectos importantes dentro da pneumologia dos caninos domésticos, ok? Vamos abordar enfermidades relacionadas com brônquios, pulmões, pleura e outros assuntos pertinentes ao tema. Muito bem. No que tange a algumas enfermidades relacionadas com os brônquios, temos de importância para os caninos domésticos a bronquite alérgica, ok? E em termos de definição, o que vem ser bronquite alérgica? Temos aqui, então, nada mais é do que uma inflamação importante, bronquite, né? O nome está dizendo, é uma inflamação das vias aéreas causada por uma reação de hipersensibilidade, por isso alérgica, né? Em resposta a diversos alérgenos. Alérgenos esses que podem ser inalados, podem também constituir-se em agentes infecciosos, neoplasias ou outros antígenos desconhecidos, ok? Então, na verdade, aqui, a bronquite alérgica nada mais é do que uma reação inflamatória causada por reação de hipersensibilidade, ou seja, de cunho alérgico. E ela pode ser primária, idiopática ou secundária, ok? Bora lá, então, ver o que acontece aqui nesse contexto todo. A bronquite alérgica, então, vai dentro do quadro inflamatório, né? Ela pode resultar em obstrução das vias aéreas, né? Isso por quê? Isso é importante. Obstrução ocorrendo por conta da presença de um muco, da hipersecreção, né? De muco e exudato no interior dos brônquios. Sabemos que lá da histologia, os brônquios, eles são constituídos, o epitélio dos brônquios é constituído por tipos celulares capazes de produzir secreção, capazes de produzir muco, né? E que, na verdade, esse muco tem, em condições normais, em condições fisiológicas, ele tem como função a proteção da árvore respiratória, né? Numa situação de inflamação, então numa situação patológica, mesmo que seja alérgica, o que vai acontecer, né? Na verdade, vai acontecer uma exacerbação da produção desse muco, e exatamente de um muco com características físico-químicas e celulares diferenciadas, né? O que, na verdade, muda a consistência desse muco e que, na verdade, pode contribuir para essa obstrução, quer dizer, dependendo do grau da produção, do agente etiológico, isso aí vai contribuir, sim, para o menor ou maior grau de obstrução das vias aéreas e, portanto, contribui também para o desconforto respiratório, não é? Além disso, nos quadros de bronquite alérgica também, ocorre infiltração das paredes, né, bronquiais com células inflamatórias, o que é esperado, hiperplasia epitelial e por fim, né, uma das consequências que não é legal é o broncoespasmo. Ok? E tais mudanças são reversíveis ainda, mas se evoluir para bronquite crônica, o que vai acontecer? Fibrose. Então, nós temos aqui a evolução, mais uma vez a gente voltando na patologia, né? Nós temos um quadro agudo, que a princípio vai ensejar, vai levar a edema, a infiltração por células inflamatórias, produção de um muco, broncoespasmo. Agora, se o agente lesivo se perpetuar, nós temos a evolução do quadro para um quadro crônico, e aí que tem o problema, né? Porque geralmente uma resposta inflamatória crônica, ela é acompanhada, ou seja, uma das características é a presença de fibrose. E quando ocorre fibrose, nós sabemos que o quadro já é irreversível, uma vez que está ocorrendo substituição do tecido normal daquele órgão, daquele sistema,
por tecido fibroso sem função de tecido, do tecido de origem, ok? Muito bem. Sinais clínicos da bronquite alérgica. Geralmente se desenvolvem em jovens adultos e de meia idade. Lembrando que o quadro alérgico, todo quadro de hipersensibilidade, isso vale para todos os sistemas respiratório e principalmente o sistema tegumentar. Os quadros de hipersensibilidade, eles vão se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Na verdade, os indivíduos, eles entram em contato com os alérgenos, com determinados alérgenos, que não são identificados pelo organismo como self. E, na verdade, isso vai incitar uma resposta imune exacerbada, do tipo alérgica, lógico, ok? E isso, na verdade, por isso que, em termos de ocorrência, mais comum nos jovens adultos e nos animais de meia idade, uma vez que é um processo que vai se desenvolvendo, né? O processo de hipersensibilidade, ele vai crescendo ao longo do tempo. E se caracteriza, mais uma vez, em termos de sinais clínicos, pelo aparecimento da tosse. A tosse nada mais é do que um mecanismo de defesa, né? Desconforto respiratório e sibilos expiratórios audíveis. O que são os sibilos, na verdade? Por que os sibilos acontecem? Lembrando lá da semiologia, os sibilos, eles geralmente estão relacionados, é aquele assovio, né? Eles estão relacionados com estreitamento de via, né? De via aérea. E por que que isso acontece? Nós temos aqui um processo inflamatório acontecendo, né? Edema, aumento celular, aumento do volume celular. Então, o que acontece com a luz desses brônquios? Com certeza elas vão diminuir, e aí, então, isso gera, durante a ausculta, sibilo expiratório, ok? Indicando estreitamento de via. Como diagnosticar uma bronquite alérgica? Os sinais clínicos, radiografias de tórax e análise do lavado traqueal, né? No lavado traqueal, o que a gente observa? A celularidade dele, indicando, né, uma resposta do tipo alérgica, né, onde vão predominar alguns leucócitos relacionados com processos alérgicos. Dentre eles, nós temos os eosinófilos, né? E não obstante, né, esses animais que fazem bronquite alérgica, além de apresentar essa celularidade diferenciada no lavado traqueal, eles podem ainda apresentar eosinofilia periférica, ou seja, por ocasião do hemograma, do leucograma, são animais que podem sim apresentar eosinofilia, ok? E ainda no diagnóstico, é imperativo que se pesquise a doença primária, né? A doença primária. Como, por exemplo, né, a gente pode citar aqui a dirofilariose, que já estudamos, ou outros parasitas pulmonares, quando da ocorrência de eosinofilia. Por quê? Pode sim se tratar de um quadro alérgico, mas pode se tratar de uma bronquite parasitária, né? Que também, na verdade, a presença desses corpos estranhos, desses parasitas, na árvore respiratória, vai levar sim a uma resposta alérgica, né? Com aparecimento de eosinofilia periférica e também no lavado traqueal. Então, é imperativo que se faça o diagnóstico da doença primária. Trata-se de uma bronquite alérgica secundária devido à presença de um parasita pulmonar ou bronquial, ou trata-se de uma bronquite alérgica primária, né? Onde com certeza esse animal está fazendo uma reação de hipersensibilidade a um determinado alérgeno que não um parasita, ok? Muito bem. Tratamento da bronquite alérgica, né? Para o quadro agudo, lembra que esse animal, ele pode fazer dos resultados das complicações é o broncoespasmo, né? Por conta do quê? Por conta da inflamação que se instala no local, por conta da produção de vários mediadores químicos da inflamação que vão causar
contração dos músculos, ou da musculatura lisa bronquial. Então, esse animal pode sim fazer broncoespasmo. Então, neste caso, muitas vezes isso, quando o broncoespasmo está presente, esse animal vai apresentar um desconforto respiratório efetivo, né? Então, deve-se fazer o quê? Oferecer, administrar oxigênio, colocar esse animal no oxigênio. Além disso, estamos falando de um quadro alérgico, estamos falando de uma reação de hipersensibilidade, onde existe a participação, sim, pode ser uma hipersensibilidade do tipo 1, aquela reação onde tem onde nós temos a sensibilização, né, a produção de anticorpos devido à presença de um determinado alérgeno, anticorpos esses que vão se ligar à membrana dos próprios eosinófilos ou até de mastócitos teciduais, incitando assim, estimulando assim a liberação de várias aminas vasoativas, né? E nesse sentido, então, o que se preconiza é a administração de corticosteroides. Nós sabemos que os corticosteroides são anti-inflamatórios efetivos, magníficos, eu diria, mas eles também têm a capacidade de trazer, de promover estabilização de membranas celulares, deixando as células, assim, mais resistentes a qualquer processo, como, por exemplo, no caso de mastócitos, a degranulação, né? O que, na verdade, vai contribuir para o efeito antialérgico também. Além disso, nós sabemos que estamos falando de anticorpos, né, que são produzidos durante uma resposta alérgica. Quem são as células que produzem essas imunoglobulinas? São os linfócitos B. Sabemos também que os corticosteroides, eles têm como mecanismo, como ação fabulosa, limitar, inibir, controlar a linfopoiese, não é? Então, nós temos aí duas linhas de ataque dos corticosteroides. Eles agem estabilizando membranas celulares e eles agem também minimizando a produção desses anticorpos que estariam, cuja produção é secundária à presença desses alérgenos, ok? Então, corticosteroides, o ideal é a prednisona nessa dosagem aqui, uma vez ao dia ou até 2 vezes ao dia. No caso da epinefrina, quando a epinefrina tem indicação? Exatamente quando ocorre broncoespasmo, ok? E também, no caso de uma resposta inflamatória aguda, lembrar que esse animal, sim, ele pode fazer uma reação anafilactoide, ou seja, ele pode entrar em anafilaxia, e aí, por conta até da presença dessas aminas vasoativas que nós dissemos, decorrente da degranulação de mastócitos teciduais, geralmente, né, que tem mastócito associado também ao sistema pulmonar, nós sabemos que essas aminas vão causar uma vasodilatação, né, relaxamento de musculatura lisa dos vasos sanguíneos com vasodilatação, diminuição de pressão arterial e muitas vezes edema de glote, né, e nesse caso não se tem dúvida, não se questiona a necessidade de se utilizar a epinefrina, ok? Nessa dosagem aqui. Muito bem. Feita a estabilização do quadro, tirando-se o animal, então, do quadro agudo, deve-se, removendo-se, assim, a causa primária, deve-se manter, sim, a corticoterapia, só que olha a dose aqui, né? Lá usamos 4 vezes mais que isso, no quadro agudo, e aqui no de manutenção, a dose é bem menor. E também pode ter indicação o uso da aminofilina, que nada mais é do que uma substância broncodilatadora, né, prevenindo assim a recorrência de broncoespasmo, ok? Muito bem. O prognóstico para bronquite alérgica aguda, ele é excelente e a cura geralmente é difícil, a menos que seja encontrada a causa subjacente, ou seja,
Uma vez que o animal é alérgico, né, ele já desenvolveu um processo de hipersensibilidade a um determinado alérgeno, é muito comum que em todas, é um termo meio forte da gente falar, mas existe a chance de que, quando esse animal entrar em contato com esse alérgeno novamente, que um novo processo se desencadeie. Então, falar em cura é difícil, mas controle é excelente, ok? Muito bem. As complicações advindas de uma bronquite alérgica são infecções bacterianas secundárias, lógico, né? E a bronquite crônica, né? Ou seja, esse animal pode evoluir para bronquite crônica. E aqui nós temos alguns problemas, né? Ou seja, a bronquite crônica refere-se a uma doença irreversível, né? Irreversível por quê? Porque neste momento, né, quando existe cronicidade, vão acontecer mudanças histológicas importantes naquele tecido, né, naquela região, no nosso caso, os brônquios. Mudanças histológicas como, nós já dissemos, fibrose, gente, fibrose, estamos falando de resposta inflamatória crônica, fibrose, então eu tenho substituição do tecido bronquial normal por tecido fibroso, sem função de tecido bronquial. Além disso, vai acontecer também hiperplasia epitelial, hipertrofia glandular, né? O que vai culminar com bronquiectasia, ou seja, diminuição da luz dos brônquios, hiperplasia epitelial, hipertrofia glandular. Se tem hipertrofia, tem aumento de função. Então, o que vai acontecer com a produção do muco nesse momento, com a secreção? Com certeza vai aumentar também. Então, lembra daquelas complicações, daqueles resultados? Exatamente. Então, em face dessa bronquiectasia presente e real nesse momento, esse animal com certeza vai apresentar um desconforto respiratório efetivo, ok? Muito bem. Clinicamente falando, como esse animal se apresenta? Geralmente acontece em cães de meia idade, raças pequenas, que também são predispostas ao colapso de traqueia, né, insuficiência de mitral. Isso é fato para algumas raças pequenas, né, toy. E geralmente apresentam tosse produtiva ou não. O que é uma tosse produtiva? Vindo lá da sêmio de novo, é aquela tosse carregada, aquela tosse que tem secreção, né? E ele pode ou não apresentar sinais sistêmicos. Os sons broncovesiculares estão aumentados, a ausculta, presença de sibilos expiratórios, lembre, ele tem bronquiectasia, diminuição de luz, e, portanto, isso gera esse assovio, né, esse sibilo, além de estertores, dependendo da condição, da quantidade de secreção presente no quadro. Diagnóstico. O diagnóstico vai depender dos sinais clínicos, né? Desculpa, gente. Convalescente de um Covid. Depende dos sinais clínicos. E o raio-x pode contribuir. Agora, a análise do lavado traqueal contribui sobremaneira para quê? Para realmente diagnosticar o quadro de inflamação crônica, ok? Muito bem. Como tratar esse paciente, né? O tratamento geralmente é sintomático após a eliminação de qualquer causa subjacente. Recomenda-se dieta para esse paciente, uma dieta adequada. Lembra que ele tem desconforto respiratório, então a gente tem que facilitar, sim, a dieta dele, pensando na consistência desse alimento, na quantidade desse alimento e na frequência de alimentação. Deve-se instituir a inalação, né, nesse paciente, porque inalação contém do quê? Né, desde soro fisiológico somente, no sentido de hidratar, né, essa via respiratória e também de fluidificar a secreção, né, fluidificar a secreção. Sabemos que essa secreção, na verdade, muitos autores a chamam de esputo, né? Esputo
nada mais é do que aquela secreção, nós dissemos aqui, que é de origem inflamatória, sim, crônica nesse caso, e com certeza as suas características físico-químicas e celulares estão alteradas, né? Muito diferente do muco normal necessário para manter a proteção da árvore respiratória. Então, esse esputo, ele vai se apresentar ricamente proteico, né? E o que nós temos aqui, então? Por conta dessa quantidade efetiva de proteína presente nesse esputo, nessa secreção, existe uma tendência dessa secreção a se solidificar, né? E, na verdade, o animal faz tosse para liberar essa secreção, né? E a inalação aqui, no caso, vai ajudar muito, né, a fluidificar essa secreção para que ela seja eliminada, ok? Utilização de broncodilatadores, né, também é recomendado nesses casos, e corticosteroides em baixa dosagem, né? Agora, quais broncodilatadores que podem ser utilizados? Nós temos lá os broncodilatadores da família dos agonistas beta-2 seletivos, né? Beta-2 seletivos, ou seja, eles não têm efeito estimulante sobre o coração. Os receptores beta do coração que vão levar a inotropismo, aumento de frequência cardíaca, são os beta-1, né? E associado ao sistema respiratório, nós temos os beta-2, né? Então, aqui tem indicação os broncodilatadores agonistas beta-2 seletivos, né? Sem esse efeito colateral sobre o coração. Quais são esses? Nós temos o metaproterenol, salbutamol, terbutalina, né, muito utilizada, fenoterol, salmeterol e o clenbuterol. Destes, né, nós marcamos aqui os que são mais utilizados, né, terbutalina e o clenbuterol. Como agem esses broncodilatadores? Eles têm ação direta sobre os receptores beta-adrenérgicos do músculo liso do brônquio, né? E vão inibir a liberação de serotonina e histamina pelos mastócitos também. Então, né, quem que tá, na verdade, lembra que a gente falou da degranulação dos mastócitos associados ao tecido conjuntivo presente nos brônquios, né, no sistema respiratório. Esses broncodilatadores têm também a capacidade de inibir a degranulação desses mastócitos, né, e lembrando que dentro dos grânulos desses mastócitos existem aquelas aminas vasoativas que vão causar todos esses transtornos para o animal. Dentre elas, a histamina, né, Então, esses agonistas beta-2 seletivos têm a capacidade de inibir ou de controlar a degranulação desses mastócitos associados ao tecido conjuntivo. Além disso, também tem a capacidade de estimular os cílios, né? Lembra que a gente falou das células que revestem os brônquios? Elas têm a capacidade de produzir muco e também elas são ciliadas, né? Para quê? Para promoverem a movimentação desse muco e também promoverem a defesa da árvore respiratória, né? Bronquial. Então, também essas substâncias têm a capacidade de estimulação desses cílios e redução da viscosidade do muco, do esputo, como nós dissemos aqui. Por quê? Lembra, esse muco, numa situação inflamatória, ele tem alteração das suas características, né? E uma delas diz respeito ao aumento efetivo da quantidade de proteínas, o que o deixa mais viscoso, né? Gelatinoso, e isso, na verdade, essa consistência dificulta a saída, o que pode contribuir para a obstrução dessa via aérea, né? Então, essas substâncias também têm a capacidade de reduzir a viscosidade desse muco. E o efeito adrenérgico em musculatura lisa,
musculatura lisa da vasculatura, levando à hipotensão, né? Então, o que se quer aqui, ação direta, então, lembrar dessa primeira ação aqui, dessas substâncias, né? Agem diretamente sobre os receptores beta-adrenérgicos da musculatura dos brônquios, causando o quê? Relaxamento dessa musculatura e, portanto, um conforto respiratório. São seletivos, sem efeito cardíaco nenhum, ok? Terbutalina e o clenbuterol são os mais importantes. Outros broncodilatadores, nós temos aqui aqueles pertencentes à classe das metilxantinas, né? São substâncias que promovem broncodilatação, porque tem como mecanismo de ação inibir competitivamente a fosforilação da fosfodiesterase. Lembra que é uma substância associada à membrana celular, né? E, portanto, se eles inibem, né, essa fosfodiesterase, a fosfodiesterase 3, eles vão promover um aumento do AMP cíclico intracelular e que produz, na verdade, relaxamento de musculatura lisa bronquial. Então, é um outro mecanismo de ação, ok? Uma outra classe de substâncias que também podem ser utilizadas. Além de promover esse relaxamento de musculatura lisa bronquial, as metilxantinas, também elas possuem outros efeitos, quais sejam modulação da inflamação, isso já é muito bom, aumento também da atividade mucociliar, o que vai contribuir para a saída, para a limpeza, para a expectoração desse paciente, né, a retirada daquele monte de secreção. Lembra, eu tenho hiperplasia das glândulas mucociliares associadas à árvore brônquica, né? Então, essas substâncias causam efetivo aumento, levam ao efetivo aumento da atividade mucociliar também. Além disso, elas aumentam, as metilxantinas aumentam os níveis de catecolamina circulantes, o que vai levar, então, esse seria não um problema, mas um cuidado para se tomar em relação ao uso das metilxantinas. Como, por conta deste efeito aqui, as metilxantinas, já vou traduzir quem são elas podem levar a um aumento da contratilidade cardíaca e do diafragma. Portanto, cuidado com as metilxantinas em pacientes cardiopatas, ok? Muito bem, uma vez que elas contribuem, elas aumentam o inotropismo cardíaco. Muito bem, quem são elas? Aqui nós temos alguns nomes, né, conhecidos. A teofilina e a aminofilina, né? A teofilina terapêutica prolongada, o efeito dela é mais prolongado, e a aminofilina, ela é utilizada em situações emergenciais, como, por exemplo, numa crise asmática, né? Já que ela tem um efeito broncodilatador por inibição da fosfodiesterase 3, fenomenal. Além delas, teobromina e a própria cafeína também possuem essa capacidade, mas não se discute a eficiência da aminofilina em situações emergenciais. Outras substâncias também que têm ação broncodilatadoras são aquelas que têm ação anticolinérgicas, né? O que nós sabemos, né? Que a musculatura lisa dos brônquios, né? Ela recebe inervação do sistema nervoso autônomo, quer seja simpático ou parasimpático, né? Essa inervação da musculatura lisa bronquial, né, estimulada pelo sistema nervoso parasimpático, né, a gente já viu aqui, vai levar à broncoconstrição. Vimos que os agonistas, os simpatomiméticos, aqui nós falamos dos beta-2, dos agonistas beta-2, eles têm ação de
de relaxar a musculatura lisa bronquial, ótimo. O parasimpático contrai a musculatura lisa bronquial, levando à broncoconstrição. Então, quando a gente usa uma substância anticolinérgica, né, parasimpatolítica, é isso, nós temos o quê? Que o efeito resultante seria a broncodilatação. Então, os anticolinérgicos vão antagonizar esse efeito broncoconstritor, lógico, né? Quais classes temos de broncodilatadores anticolinérgicos? A própria atropina, né? A atropina tem esse efeito? Tem, mas quais são os efeitos indesejáveis da atropina? Ela não é seletiva, né, gente? Então, além da broncodilatação, ela também vai levar a taquicardia, midríase, depressão do sistema nervoso central, sistemicamente. E tem muitos autores indicam a atropina através de aerossóis, né, numa inalação. Esses efeitos indesejáveis são diminuídos, mas tem coisa muito melhor. Além da atropina, uma outra substância broncodilatadora com ação anticolinérgica, existe o glicopirrolato, que é o brometo de ipratrópio. São compostos de amônio quaternário, atravessa a barreira hematocefálica e placentária e sem efeito sobre o coração. Portanto, pode ser usado em cardiopatas através da inalação, em inalação, ok? Muito bem. Então, nós temos essa gama de broncodilatadores para serem usados. Aí, qual que eu devo usar? Tudo depende das características e do perfil de cada paciente. Lembra, bronquite crônica geralmente acontece em pacientes adultos ou já idosos, e que muitas vezes eles têm algumas comorbidades. Lembra dos animais, dos toys que a gente falou aqui, que a gente citou, que eles são mais propensos a fazer bronquite crônica? Muito bem. Geralmente são animais que têm colapso de traqueia, que pode fazer ICC direita, né? Então, cautela na escolha do melhor broncodilatador. Aqui nós citamos alguns, para que se tenha várias opções de acordo com o perfil de cada paciente, ok? Muito bem. Prognóstico da bronquite crônica, estamos falando de uma enfermidade onde já existem alterações histológicas, histopatológicas importantes e de cunho irreversível. Portanto, o prognóstico é reservado, ok? E o controle clínico é bom, né? É um paciente que, se bem manejado clinicamente, vai ter qualidade de vida, ok? Muito bem. Parênquima pulmonar. Quais são as enfermidades importantes para o nosso caso em relação ao parênquima pulmonar? Nós temos aí as pneumonias, né, de diversas etiologias. Vamos citar aqui algumas importantes para os caninos domésticos e depois vamos falar de tratamento, ok? Diagnóstico e tratamento. Então, em termos de pulmão, né, ou pulmões, as pneumonias virais são importantes? Sim. Vamos citar aqui os vírus mais comuns. No caso de caninos, né, o adenovírus canino, que também lembra o CAV1 e CAV2, que são agentes etiológicos também, falamos dele na nossa aula número 17, quando falamos de hepatite viral. Vírus da influenza, vírus da sinomose também pode levar a uma pneumonia viral, vírus da calicivirose, rinotraqueite, peritonite infecciosa felina, no caso dos felinos. Sintomas geralmente ocorrem como resultado da pneumonia bacteriana secundária, ok? Então, muitas vezes a pneumonia viral é acompanhada por pneumonia bacteriana. Aí é bacteriana. Quais são os agentes etiológicos mais comuns no caso dos caninos? Nós temos a Pasteurella, Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, o Staphylo, Strepto, além da Bordetella, né? São agentes comuns causadores de pneumonia bacteriana. E geralmente é uma complicação secundária da bronquite crônica.
Secundária, aspiração de alimentos, ou seja, aquela pneumonia por falsa via, e associadas às infecções fúngicas ou parasitárias também, ok? Então, geralmente, as pneumonias que têm outros agentes etiológicos pertencentes a outras classes, que não as bacterianas, que não as bactérias, podem ser acompanhadas por infecção bacteriana secundária. Sinais clínicos associados, né? Tosse produtiva, uma tosse carregada, uma tosse com secreção. Corrimento nasal muco-purulento bilateral. Dispneia pode acontecer, né? Estertores, sibilos expiratórios, sinais sistêmicos decorrentes, resultantes de todo esse desconforto respiratório, letargia, anorexia, febre e muitas vezes perda de peso também. Esse animal vai ter um desconforto respiratório muito interessante, muito grave, né? Como fazer o diagnóstico? Hemograma, né? O hemograma muitas vezes apresentando aí um quadro inflamatório infeccioso bacteriano, né? E o raio-x pode ajudar, e análise citológica e cultura do lavado traqueal também, né? Análise citológica, onde se observa uma celularidade correspondente à infecção bacteriana, e a cultura do lavado traqueal também é importantíssima, eu diria a cultura, e com certeza deve se instituir também, se possível for, o antibiograma, ok? Muito bem. Tratamento, aqui. Tratamento, geralmente, o ideal é conduzir o tratamento, ou antibiótico terapia, embasada no antibiograma. Muitas vezes não se tem tempo, né, porque a urgência faz a necessidade, e não se tem tempo. Então, o que deve se fazer? Lançar mão, né, administrar para esse paciente uma antibiótico terapia de amplo espectro, ok? Que tenha, na verdade, cujo antibiótico, cujo fármaco tenha boa distribuição no tecido pulmonar, né? E quais sejam, então, esses antibióticos? Nós temos o trimetoprim, sulfadiazina, como indicação, amoxicilina com ácido clavulônico, que é uma penicilina potencializada, além das cefalosporinas, tá? Cefalosporinas de segunda, terceira geração. Lembrando que as cefalosporinas de primeira geração, o espectro de ação é meio pobre para esse caso, né? Elas geralmente são efetivas contra as gram-positivas, muitas vezes isso é pouco para uma pneumonia bacteriana, a não ser que se opte pela associação de substâncias, né? E por quanto tempo tratar o paciente? Durante um mínimo de 7 dias após a cura do paciente. Então, geralmente, é uma antibiótico terapia prolongada, né? Muito bem. Qual o tratamento de suporte que deve ser feito nesse paciente? Hidratação das vias aéreas, ou seja, nebulização, né? E nebulização contendo o quê? Contendo solução fisiológica, já ajuda demais. Posso também instituir, associar os mucolíticos ao tratamento, desse paciente? Claro que sim, né? São muito bem-vindos nesse caso. Qual a ação dos mucolíticos? Dependendo do mucolítico, ele pode ser usado por via na inalação, ou ainda por via sistêmica, né? Por via oral, injetável, enfim. O objetivo dos mucolíticos, o nome já está dizendo, é fazer o quê? Aumentar a solubilidade do muco inflamatório, ok? Alguns deles também têm como função melhorar a função mucociliar, ok? Então, nesses casos, né, o ressecamento aumenta a viscosidade das secreções e reduz a função mucociliar. Os mucolíticos vêm de encontro a isso, né? A hidratação das vias aéreas conjuntamente com os mucolíticos vem trabalhar isso. E quem são os mucolíticos expectorantes indicados
com uso efetivo em medicina veterinária, que vão, na verdade, diminuir a viscosidade das secreções pulmonares, ok? Facilitando a sua eliminação. Nós temos vários, né? Que, aliás, são ótimos, que realmente devem ser usados e que promovem um efeito terapêutico fenomenal nesses animais que que necessitam de expectoração. Então, como mucolítico, um mucolítico ótimo é a bromexina, né? Um dos nomes comerciais é o Bisolvon. E a bromexina, ela melhora a função, ela parece melhorar a função lisossômica das células associadas à mucosa bronquial. Como elas fazem isso, né? Ativando, estimulando enzimas que hidrolisam as fibras de mucopolissacarídeos do catarro, do esputo, melhorando a sua viscosidade. Então, na verdade, elas vão ajudar, elas estimulam a função lisossômica, aumentam a produção dessas enzimas que quebram, né, essas ligações proteicas, melhorando assim a fluidez do esputo, do catarro. Além disso, uma outra função show de bola da bromexina é essa daqui, ó. Aumento de imunoglobulinas no muco, na árvore respiratória. Então, na verdade, a bromexina também promove, ela aumenta a proteção da árvore respiratória, além de ter também efeito broncodilatador. Ótimo, né? Então, imagine o que ela não... Quais são os benefícios que ela traz em relação ao conforto respiratório? Ação mucolítica mesmo, de quebrar, de fluidificar o catarro, aumenta a imunidade associada à mucosa, uma vez que aumenta as imunoglobulinas na região, e tem efeito broncodilatador. Show de bola para ser usado, tá bom? E efeitos colaterais, raramente náuseas, mas são muito raros mesmo. Além o ambroxol, que é o mucolin, é um metabólito ativo da bromexina, estimulação da produção de surfactante por pneumócitos também. Muito bem. Outros mucolíticos, né? Um outro mucolítico, desculpe, muito legal também, é a acetilcisteína, né? Ou a carbocisteína, são da mesma família. A acetilcisteína, que é o fluimucil, tem como função, né, quebrar as pontes de disulfeto das mucoproteínas do esputo. Mais uma vez também ela quebra as ligações das mucoproteínas, então melhorando, aumentando a fluidicidade desse muco. Efeito imediato quando inalada, né, por aerossol. E o cuidado que tem que se ter com essas substâncias, principalmente a acetilcisteína. A acetilcisteína, ela pode antagonizar algumas substâncias, como, por exemplo, as penicilinas, né, as tetraciclinas e o peróxido de hidrogênio, né, principalmente como aerossol. Então, muitas vezes aqui a gente... penicilina, as tetraciclinas não tem indicação. Não, mas as penicilinas acabamos de indicar uma lá atrás. Não falamos da amoxicilina com ácido clavulônico, né? Ela é uma penicilina, é do grupo das penicilinas. E, na verdade, aqui deve-se tomar muito cuidado, porque a gente pode ter um efeito antagônico. Muito cuidado sempre, né? Isso pode ser uma pegadinha com a ampicilina. Ampicilina com acetilcisteína não pode, tá bom? Você vai, na verdade, a acetilcisteína vai inibir, inibir o efeito da ampicilina, ok? E aí escolha de outras classes, tá bom? Muito bem, então atenção à acetilcisteína para essa questão. E efeito colateral, né, quando associada com alfa-adrenérgico, que é a isoprenalina, por exemplo, pode levar a broncoespasmo, ok? Mas geralmente isso não acontece, não existe, não se faz essa indicação, essa associação. Muito bem. Ainda como
tratamento da pneumonia bacteriana, né? A fisioterapia é extremamente importante em alguns casos. Lembra, bacteriana, então a quantidade de catarro pode ser efetiva. Catarro esse que, por mais que se use os mucolíticos, que se faça inalação, que tente se fluidificar esse catarro, muitas vezes essa conduta terapêutica não é suficiente para se promover a expectoração. Muitas vezes tem que se associar à fisioterapia, sim, ou seja, a tapotagem. O que é a tapotagem? Com a mão fechada, assim, então vai se fazer o quê? Toda o tórax do animal, né, vai bater mesmo, para quê? Para desprender, ajudar a desprender o catarro que está aderido à mucosa brônquica, ok? E facilitando assim a sua eliminação. Os broncodilatadores, né, devem ser usados e suplementação de oxigênio. O que deve se evitar? Né? Evitar o uso dos diuréticos, porque nós estamos tentando fluidificar, estamos tentando colocar mais água naquele catarro que está rico em proteína, tem pouca água e muita proteína. Então, se a gente administra diurético para esse paciente, né, o que vai acontecer? A gente vai desidratar ainda mais esse catarro, dificultando a sua eliminação. Nem pensar nos supressores de tosse, muito menos nos corticosteroides, que também têm ação supressora de tosse, ok? Muito bem. Pneumonia micótica, né? Aqui nós temos aqueles quadros devidos à ação patogênica de alguns fungos sistêmicos, como, por exemplo, o Blastomyces dermatitis, Histoplasma capsulato, coccidioides, imites, Cryptococcus capsulata, o Cryptococcus também. Então, a pneumonia micótica, as mais comuns são devidas à blastomicose, histoplasmose, coccidioidomicose e criptococose. Lembrando que, né, da onde vêm esses fungos? Geralmente eles estão associados ao meio ambiente, né? Muitas vezes são eliminados por fezes de alguns animais. Aí nós temos, por exemplo, o criptococcus, né? Importante lembrar da criptococose, que tem como veiculadores, eliminadores, os pássaros, né? Os psitacídeos são importantes nesse contexto, até também os morcegos, né? Os quirópteros são importantes nesse contexto, os pombos e assim por diante. Então, por que a gente tem que lembrar desses detalhes? Porque a história é extremamente importante, né? Dentro do diagnóstico. Esses animais têm contato, eles vivem em ambiente propício que possa existir esses fungos, né? Então, isso deve fazer parte do levantamento da história desse paciente. Lembrando a importância desses gêneros, dessas espécies, desculpa, de fungos, dentro da fisiopatologia, da etiologia de uma pneumonia micótica. Via de entrada, né, a porta de entrada para esses fungos é o sistema respiratório, é o trato respiratório, né? E o que nós temos? Que essas micoses sistêmicas, como são chamadas, elas podem se desenvolver apenas nos pulmões ou se disseminar sistemicamente. Lembrando aqui, né, que eu acho que vale a pena, por exemplo, a coccidioidomicose, né, causada pelo coccidioides imites, ela é uma micose sistêmica que também pode levar a lesões ósseas, né, e que muitas vezes são confundidas com osteosarcoma, ok? A criptococose, né, além dos sinais broncopulmonares, o criptococcus também pode induzir, por exemplo, lesões cutâneas, além de quadros neurológicos graves, né, os quadros de meningoencefalites micóticas. Então, são enfermidades graves que, uma vez contaminando o susceptível, eles podem sim desenvolver só um quadro pulmonar ou, de acordo com a espécie, né, que está
servindo como agente etiológico daquele quadro, envolver, se estender para outros sistemas, deixando assim, agravando assim o quadro daquele paciente, ok? Muito bem. E lembrando também que geralmente os quadros de micoses sistêmicas, eles são quadros insidiosos, que têm progressão lenta. São sim, sem dúvida nenhuma, oportunistas, né? Esses fungos são oportunistas. Eles, na verdade, eles têm que encontrar um campo de ação favorável. Que campo de ação? Um organismo imunocomprometido, né? Para quê? Para que eles realmente possam se instalar e proliferar, né? E geralmente a lesão associada aqui, resultante da ação patogênica desses fungos, são os granulomas, né? Eles induzem a formação de granulomas. Imagine um granuloma no sistema respiratório, no parênquima pulmonar. Isso é grave, né, gente? É muito grave, vai ser encapsulado, tudo mais, só que rouba a área funcional pulmonar. E tem essa progressão lenta, né? Essa característica de lentidão, de insidiosa, ok? Tudo isso é importante para o diagnóstico. Quais são as características clínicas, de uma pneumonia micótica? São frequentes em cães jovens, né? Aí, por que cães jovens? São geralmente indivíduos imunocomprometidos, como a gente disse aqui, e geralmente animais imunocomprometidos, como já dissemos anteriormente. Okay? A história é extremamente importante. O meio onde esse paciente vive é extremamente importante. A existência de outras espécies animais, como essas, por exemplo, psitacídeos, pombos, os próprios quirópteros, é importante na história desse paciente, ok? Muito bem. Em termos de sintomatologia, inicialmente são animais que vão apresentar tosse crônica, podendo ocorrer corrimento nasal mucopurulento bilateral, até aqui igualzinho, né, uma pneumonia bacteriana, presença de estertores e linfadenopatia generalizada com febre. Outra coisa legal também, eu acho que vale a pena que a gente citar, esses animais que geralmente fazem essa linfadenopatia, a gente pode citar aí todas aquelas micoses sistêmicas que a gente apontou aqui. Muitas vezes, como meio diagnóstico também, se ele tem linfadenopatia, um aumento, um infartamento ganglionar, muitas vezes a punção, fazer uma CAF, né, uma punção biópsia aspirativa desses linfonodos, nos ajudam no diagnóstico, porque muitas vezes nós podemos sim coletar exemplares desses fungos a partir dos linfonodos que estão infartados, ok? Muito bem. Com a progressão da doença, da pneumonia micótica, esses animais podem apresentar intolerância ao exercício, dispneia efetiva e sinais de envolvimento de outros sistemas. Estamos falando de micoses sistêmicas, cuja porta de entrada mais comum é a via respiratória, né? Os fungos são inalados a partir do meio ambiente, né? E quais outros sistemas? Já falamos aqui também, as lesões no sistema tegumentar, aquelas lesões fistulares na pele. Muitas vezes também, dependendo da espécie envolvida, claudicação devido à inflamação das articulações, ou mesmo lesões ósseas importantes, o que traz, na verdade, a necessidade de se fazer diagnóstico diferencial com osteosarcoma, importante lembrar disso, e a normalidade do sistema nervoso central. Isso vale para o blastomices, para o histoplasma e principalmente do Cryptococcus neoformans. Mais uma questão aqui também, importante a gente lembrar, que todas, sem exceção nenhuma, tratam-se de zoonoses. Todos esses fungos têm um potencial zoonótico extremamente efetivo e importante, ok? E isso deve ser partilhado com os proprietários. Todos os que a gente citou, blastomices, o coccidioides, o histoplasma, o Cryptococcus, tratam-se de fungos com alto potencial zoonótico, ok? Muito bem, não se esqueçam disso, importante.
Como diagnosticar uma pneumonia micótica? Os sinais clínicos, a história do paciente, o raio-x pode ajudar, porque muitas vezes se observa a presença de granulomas, né, daquelas lesões granulomatosas no parênquima pulmonar, mas lembrar do diferencial com outras enfermidades, inclusive aqui falando de zoonose, não podemos esquecer da tuberculose. Nossa, cão pode ter tuberculose tranquilamente, pode ter tuberculose. Então, fazer o diferencial. Como assim a gente faz o diferencial? Análise citológica de amostra obtida por punção ou através do lavado traqueal, ok? Agora, se ele tiver lesão em outros sistemas, como por exemplo o tegumentar, a gente também pode fazer biópsia ou qualquer exame citológico por imprint, por aspiração, a partir das lesões desses outros sistemas, e aqui no nosso caso, o tegumentar. Lembrar também da questão de biópsia aspirativa a partir dos linfonodos que estão infartados. Podem ajudar bastante também. Agora, a sorologia ajuda muito, né? Dosar os títulos de anticorpos séricos, com certeza ajuda demais. Então, na verdade, aqui nós temos que montar o quebra-cabeça. E por quê, gente? Muitas vezes a pneumonia micótica, ela é concomitante, está acontecendo junto com uma pneumonia bacteriana, por exemplo. Lembrar que animais que são submetidos a antibiótico terapia prolongada, né, prolongada, a gente, na verdade, essa conduta vai esterilizar o sistema respiratório, o que pode propiciar uma situação favorável ao crescimento e desenvolvimento de fungos, ok? Então, atenção também para essas situações. Animais que estão imunocomprometidos, lembra? Animais imunocomprometidos que estão recebendo, por exemplo, um tratamento quimioterápico antineoplásico, né? Estão passando por quimioterapia, também ficam suscetíveis à pneumonia micótica, ok? Ou às micoses sistêmicas. Muito bem. Tratamento, aí é uma outra seara complicada, né? Por quê? Para tratar fungo, usamos quem? Os antifúngicos, ótimo. E quais são as características dos antifúngicos? São fármacos tóxicos, primeiro eles são tóxicos, eles são gastrotóxicos, hepatotóxicos e que tem baixa distribuição tecidual. Putz, que porcaria então, né? Exatamente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que são substâncias que deverão ser usadas por um período prolongado, né? E estamos falando também de substâncias que serão utilizadas num tratamento cujo animal pode apresentar lesões sistêmicas, né? Então, isso complica um pouco mais o tratamento do paciente, o que leva muitas vezes à necessidade de se combinar substâncias. Por exemplo, uso de anfotericina B com cetoconazol, tá? Então, na verdade, a gente faz uma associação de substâncias. Anfotericina B, olha só como ela é utilizada. Nessa dosagem, 5 mg por quilo em dias alternados por via intravenosa até atingir a dose total de 4 mg por quilo. E lembrando que ela é nefrotóxica. Associado ao cetoconazol, né, 10 mg por quilo até 30 dias após a cura. Entenderam como é complicado? Mas muitas vezes necessário. Ok? Muito bem. O prognóstico da pneumonia micótica, ele é reservado. O tratamento é longo, custoso em termos de rigidez orgânica para o paciente, em termos de valores financeiros, tá? Então, deve-se compactuar tudo isso com o proprietário. Muito bem. Parasitas pulmonares, né? Quais são? Quais são os importantes para o nosso caso? São eles: o Toxocara canis, Dirofilaria mites, Capillara aerófila e o Paragominus quericoti, né?
A infecção por esses parasitas ocorre a partir da ingestão de formas infectantes, geralmente no interior dos hospedeiros paratênicos, com subsequente migração para os pulmões. Então, na verdade, esses parasitas vão fazer o quê? Um ciclo errático, né? Eles são ingeridos e têm a capacidade de fazer um ciclo errático e vão lá para os diferentes tecidos. Toxocara canis, a dirofilária, a gente sabe que ela fica lá na artéria pulmonar, com todos os seus agravantes, ok? Muito bem. Geralmente ocorre uma resposta inflamatória eosinofílica no parênquima pulmonar, já falamos isso também. E o diagnóstico baseia-se na identificação de ovos ou larvas em amostras de lavado traqueal ou nas fezes. Se o paciente ele está parasitado via, por exemplo, Toxocara canis, né? Se ele tem o parasitismo intestinal, nós podemos sim esperar pensar no parasitismo pulmonar por conta do ciclo errático das formas larvares, né? A capilária, no caso da capilária aerófila, pequeno nematóide que se localiza abaixo da mucosa das vias aéreas maiores. Sintomas clínicos, espirro e corrimento mucopurulento, mimetizando uma bronquite alérgica ou eosinofílica, ok? Importante fazer o diferencial. Como tratar esses pacientes? Né? O uso dos antiomíticos, né? Aí nós temos a indicação do febendazole nessas dosagens, ok? Do febendazole, do próprio levamisole, da ivermectina, estamos falando de vermes redondos, associados a um tratamento, a corticoterapia. Por conta do quê, gente? Por conta da resposta, da invasão celular, da migração de células inflamatórias para o local, né? E, portanto, o desenvolvimento de uma bronquite, ou uma pneumonia alérgica, ou uma bronquite alérgica nesses pacientes. Então, é importante o uso aqui da corticoterapia, ou ainda corticoterapia associado com uma substância, com quimioterápico antineoplásico ou um citostático, como é o caso da ciclofosfamida, nessa dosagem aqui. Lembrando que os citostáticos antineoplásicos, eles são dados geralmente de acordo com a área corpórea, né, nessa dosagem de 50 miligramas por metro quadrado de animal. Existe aquela tabelinha de conversão para miligrama por quilo, ok? Muito bem. Pneumonia por aspiração, né? Nós já falamos dela quando conversamos sobre as enfermidades esofágicas, né? Quando falamos, por exemplo, de megaesôfago, como falamos da hipertrofia pilórica, estenose pilórica hipertrófica, enfim, nós temos aqui um quadro de pneumonia que vai resultar da inalação de materiais sólidos ou líquidos para os pulmões. Sugere anormalidades subsequentes, aqui estão elas, né? Ou seja, megaesôfago, doença muscular ou neurológica, neoplasias de laringe, palato fendido, etc. Então, pneumonia por aspiração, deve-se investigar outras anormalidades ou anormalidades subjacentes. E lesão pulmonar também pode, devido à lesão química, né, onde vai ocorrer obstrução das vias aéreas, infecção e reação granulomatosa. Então, na verdade, a lesão pulmonar ela resulta da estimulação de uma resposta inflamatória, né, grande, por conta da presença de um corpo estranho ali no local, né, e com tudo aquilo que a gente já falou, né, ocorrendo obstrução de vias, uma reação granulomatosa e assim por diante. Quais são os sinais clínicos associados que podem acontecer? Sinais respiratórios agudos e graves, inicialmente vômitos, tosse crônica progressiva, esforços respiratórios aumentados, presença de estertores e sibilos à ausculta pulmonar. Diagnóstico, história e sinais clínicos. Radiologia nos ajuda também, devendo-se fazer o diagnóstico diferencial com hemorragia e corpos estranhos. Tratamento: sucção imediata das vias aéreas ou broncoscopia.
né? Deve-se tirar o corpo estranho, se for o caso. Oxigênio-terapia, broncodilatadores, corticosteroides e antibiótico terapia. Então, tudo que a gente falou até agora, a gente pode fazer nesse paciente no sentido de aliviar a sintomatologia e eliminar, desculpe, a sintomatologia do paciente. O prognóstico é excelente quando o problema subjacente é corrigível e reservado quando ocorrem sinais graves e problemas incorrigíveis, como, por exemplo, vamos citar aqui o próprio megaesôfago, né, que pode levar à pneumonia por aspiração. Então, na verdade, é um paciente que tem um prognóstico reservado e que necessita de manejo terapêutico vitaliciamente, né? Ok, vamos lá. Tromboembolismo pulmonar. Um outro quadro grave também. O tromboembolismo nada mais é, né? Ele vai resultar da obstrução das artérias e arteríolas pulmonares com partículas, ou seja, com êmbolos circulantes, né? Eu tenho um êmbolo. Esse êmbolo, na verdade, pode ser o quê, né? Que levando ao tromboembolismo. Pode ser um êmbolo bacteriano, pode ser um corpo estranho, pode ser ar, gordura, parasitas, fragmentos de trombos, né, de trombos, enfim, é um quadro grave também, ok? Lembrando de gordura, gente, importante naqueles pacientes politraumatizados, né, aqueles pacientes que foram atropelados, com fraturas de ossos longos, principalmente, e que, na verdade, pode fazer tromboembolismo pulmonar gorduroso, ou seja, a medula óssea gordurosa pode, sim, vir originar um tromboembolismo. Pode ocasionar, pode levar ao tromboembolismo pulmonar, tá? Atenção. Causa comum, né? Lembrando mais uma vez a dirofilariose, que vai levar à hipertensão pulmonar, assunto esse que nós já dissecamos lá no capítulo da cardiologia. Sinais clínicos associados ao tromboembolismo pulmonar. Ataque superagudo de angústia respiratória, ok? Taquipneia, tosse, muitas vezes os pacientes fazem hemoptise também e crepitações pulmonares à ausculta. Diagnóstico, sinais clínicos, um raio-x contrastado, tratamento, né, heparina e AS, principalmente quando estamos falando aqui de um tromboembolismo de origem hemorrágica, quando eu tenho pedacinhos de trombos, né, ou coágulos, vamos dizer assim, e o prognóstico é reservado a ruim, né, não tem, imagina um tromboembolismo gorduroso, né, é muito complicado e muito grave. Edema pulmonar. Edema pulmonar. Não podemos deixar de falar novamente do edema pulmonar. Causas de um edema pulmonar: diminuição da pressão oncótica plasmática, né? Ou seja, o animal tem uma hipoproteinemia, aumento da pressão hidrostática, no caso, por exemplo, de animais cardiopatas, eles vão fazer aumento da pressão hidrostática também, obstrução linfática, por exemplo, devido à presença secundária, à presença de massas intracavitárias, né? Por exemplo, lá no mediastino, tumores mediastinais podem levar a uma obstrução linfática resultando em edema pulmonar e aumento da permeabilidade vascular também, por exemplo, em situações de choque, né? Pode levar ao edema pulmonar. Na verdade, o que vai acontecer aqui? O líquido se acumula no interstício, progride para as vias aéreas, ocorrendo assim um prejuízo à ventilação. Lembra lá no interior dos alvéolos, gente? Né? O que nós tínhamos? O alvéolo, nós tínhamos a membrana pneumônica, né? Onde, na verdade, onde acontece a troca gasosa por alteração de pressão parcial dos gases, né? E, na verdade, não deve existir nada obstruindo ou causando dificultando essa troca gasosa, né? Entre o interior dos alvéolos e o leito vascular ali associado aos alvéolos, né? A membrana pneumônica. E, portanto, se eu tenho aqui líquido, né, no interior, o que vai acontecer?
eu tenho um prejuízo à ventilação pulmonar interessante. Os sinais clínicos de um edema pulmonar: tosse, dispneia e presença de estertores. Após o óbito, ninguém quer que chegue ao óbito, mas geralmente a presença de espuma sanguinolenta pelas narinas, faringe e traqueia podem ser indicativas são sinais indicativos de edema pulmonar. Tratamento: reduzir estresse, né, gente? Ou seja, imagine a agonia, né, a dispneia, a dificuldade respiratória, o desconforto respiratório do paciente. Aumenta o que? Aumenta a ansiedade. A ansiedade leva a bolos de adrenalina. Isso pode piorar o quadro do animal, do paciente. Então, repouso, redução do estresse, a oxigenoterapia, uso dos broncodilatadores são extremamente importantes, e diuréticos. O uso dos diuréticos, eu tenho que eliminar esse líquido presente no interstício desses pacientes. E lembrando do uso dos diuréticos quando não há hipovolemia. Além disso, o que mais? Tratamento, as soluções, uso de soluções hipertônicas nos casos de hipoalbuminemia, né? Os vasodilatadores, né? Quais vasodilatadores? Lembrar da nitroglicerina, falamos dela lá na cardio também. A nitroglicerina é um vasodilatador potente, geralmente se usa os adesivos de nitroglicerina ou pomada, né? Tem uma pomada de nitroglicerina que se passa nas áreas glabras do animal, na orelha, e na verdade o que ela vai fazer? Ela tira, né? Ela causa uma venodilatação, então ela desvia o sangue, né, do aporte arterial para o venoso, e isso, na verdade, melhora a pressão hidrostática e minimiza e ajuda na correção do edema, ok? A hidralazina também é um vasodilatador misto, tanto artérias quanto veias, e também pode ser utilizado. Mas num caso agudo, não se discute a eficiência da nitroglicerina. O uso dos corticosteroides também são muito bem-vindos nesse caso. Para quê? Para substâncias que vão estabilizar as membranas celulares, né? E lembrando que qualquer que seja o corticoide eleito, ele deve-se utilizar a dose de choque, né, para combater o choque. Geralmente são doses altas, tá? Dexametasona, hidrocortisona, tem indicação, mas tem que usar a dose de choque, senão o efeito é controverso. E tratar a causa do edema, é um edema, de acordo com aquelas causas que a gente viu, devemos tratar a causa do edema pulmonar, ok? Muito bem. Continuando, né? E quase finalizando, cavidade pleural e mediastina. Efusão pleural, né? Nós temos aqui as efusões, as coleções de líquido dentro da cavidade pleural. Sinais clínicos devidos à efusão pleural: desconforto respiratório grave, gente. Ou seja, eu tenho líquido dentro na cavidade pleural, e na verdade esse líquido vai impedir, vai dificultar a expansão dos pulmões durante a inspiração. Isso traz desconforto respiratório grave. Ou seja, esses animais geralmente vão apresentar uma fase inspiratória prolongada, acompanhada por um componente abdominal marcante, né? Mostrando realmente desconforto, ok? Os pulmões estão dependendo, inclusive, do grau de efusão, né? Os pulmões ocorre uma dificuldade de expansão desses pulmões, ok? A expiração é curta e sem esforço, ocorre dificuldade inspiratória. Como diagnosticar uma efusão pleural? Radiografias torácicas, né? Show de bola, ajudam demais. Só que cuidado durante a execução da radiografia torácica, porque muitas vezes, dependendo do grau, esse animal pode vir a óbito durante o procedimento, ok? Então, muitas vezes, deve-se conduzir a toracocentese do paciente
para estabilizar, né? Estabiliza e depois continua, avança no diagnóstico, no tratamento. E uma vez realizada a toracocentese, deve-se proceder à análise citológica do fluido pleural. Para quê, gente? Porque a análise citológica vai nos permitir chegar aonde? Na causa do problema, né? Aquele líquido, aquele fluido pleural, trata-se de um transudato modificado, de um exudado séptico e não séptico? Ou seja, ai, Angélica, mas o que na verdade vai caracterizar esses tipos de fluidos? Lógico, gente, as características físico-químicas e celulares desses líquidos, né? E aí a gente tem que voltar na patologia clínica. Um transudato, por exemplo, é nada mais é do que um líquido com baixa celularidade, baixa concentração proteica, diferente, por exemplo, de um exudato séptico, né, que é um pus, né, altamente celular. Então, aí, importante a análise citológica do fluido pleural, ok? Por quê? Em se tratando, né, feita a classificação desse fluido, isso é possível, ajuda demais, corrobora o diagnóstico do quadro, ok? E além do tipo de fluido, o líquido pleural também pode se tratar de uma efusão quilosa, quilo, linfa, hemorrágica, ou ainda de origem neoplásica. Então, análise citológica do fluido pleural, extremamente importante para o diagnóstico. E se obtém esse fluido pleural durante a toracocentese do paciente. Muito bem, tratamento, toracocentese para estabilizar o paciente e depender do tipo da causa de efusão, ok? Lógico, tratamento de acordo com a causa, certo? Muito bem. Ainda dentro de cavidade pleural, pneumotórax. Pneumotórax nada mais é do que o acúmulo de ar no espaço pleural, que pode ser devido a, e muito comumente falando, traumatismos, né? Isso é muito comum nos caninos domésticos. A ocorrência de pneumotórax devido a traumatismos, que pode ser por crueldade, pode ser por atropelamentos, enfim, né? Então, investigação da causa. As lesões cavitárias pulmonares ainda pode levar ao pneumotórax, devido à presença de cistos parasitários, neoplasias, abscessos, granulomas e assim por diante, ok? Enfim, como diagnosticar o pneumotórax, né? E, gente, aqui não fala, que fique clara a questão da ausculta pulmonar também, extremamente importante, né? A semiologia é tudo, né? Agora, os exames complementares, a radiografia pode ajudar no diagnóstico, análise do fluido traqueal também, biópsia e aspiração pulmonar, ok? São bem-vindas. Tratamento, toracocentese e tratar a causa primária desse pneumotórax também. Muito bem, massas mediastínicas, né? Como nós já falamos, inclusive, as massas mediastínicas aí sendo desencadeando outras complicações para o sistema respiratório. Aqui, ó, podem causar desconforto respiratório por deslocamento dos tecidos pulmonares, diminuição do volume pulmonar e efusão pleural, né? Acabamos de falar dessas massas mediastínicas. Por exemplo, uma condição, as neoplasias podem induzir isso, podem se caracterizar como da origem a essas massas mediastínicas. Por exemplo, o linfoma, né, nos cães, linfoma mediastínico, pode levar a esse quadro, né? Aqui, né? Então, olha ele aqui, tá bom? As neoplasias são as causas mais comuns dessas massas mediastínicas. Quais neoplasias? No caso dos caninos, os linfomas, né? O linfoma, timoma também, além do carcinoma de tireoide. Mas o linfoma, sem dúvida nenhuma, é uma causa
no capítulo das neoplasias caninas, né, o linfoma é muito comum, ele tem uma frequência alta nos caninos domésticos, isso de acordo até com algumas raças, e portanto, sim, ele pode se caracterizar, pode acontecer no mediastino desses pacientes, levando a essas complicações. Os abscessos também, presença de granulomas, hematoma ou cistos, sendo causas dessas massas mediastínicas. Diagnóstico: radiografia ou ultrassom, toracocentese com análise do fluido pleural e a biópsia transtorácica também ajuda muito no diagnóstico dessas massas. Tratamento direcionado para a causa primária sempre, né? Em se tratando, por exemplo, de um linfoma, nós sabemos da existência de vários protocolos quimioterápicos hoje para o tratamento e controle do linfoma, é lógico, de acordo com o tipo de linfoma, o tipo de linfócito que está envolvido no processo. Nós temos aí os diversos protocolos poliquimioterápicos utilizados no tratamento e controle dessas neoplasias. Ok? Então, o tratamento depende da causa sempre. Pneumomediastínico, as causas de um pneumomediastínio, na verdade, pneumomediastino, presença de ar no mediastino, né? E geralmente acontece segundo o quê? Quais são as causas? Ruptura de traqueia, cuidado, né? É triste, mas um descuidado durante, por exemplo, você vai intubar o animal, né? E quando vai se fazer insuflar o cuff da sonda, pode até levar uma ruptura de traqueia, pneumomediastino. Ruptura de brônquios, alvéolos ou mesmo do esôfago, né? Pode levar ao pneumomediastino. Mordeduras no pescoço, traumas repentinos, esforços respiratórios excessivos devido secundariamente à obstrução de vias, causas iatrogênicas como, por exemplo, a gente acabou de falar durante a condução e realização de um lavado traqueal, de traqueostomia, pressão excessiva no manguito do tubo endotraqueal, como nós já dissemos, enfim, podem ser causas de pneumomediastino. Tratamento também direcionado para a correção das causas subjacentes. Geralmente, frequentemente, a ruptura que permitiu a entrada de ar não pode ser corrigida por conta de dificuldade mesmo, né, de acesso. Indica-se repouso completo para que ocorra o tamponamento do quadro, a cicatrização natural da ruptura. Isso geralmente acontece. É lógico, tudo vai depender do grau da lesão, né? É isso, pessoal. Encerramos aqui mais um capítulo dentro da clínica médica dos caninos. Desejo um bom estudo para todos, atenção aos detalhes e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.